Nós estamos de volta aqui com o Rádio Intercultural Educomunicação nas ondas do rádio. Hoje a gente retoma aqui para conversar com o Claudomiro Kaiowá, que vai falar um pouquinho para nós a respeito do calendário do seu povo, e vamos dialogar com ele um pouquinho aqui também sobre o conhecimento dos rezadores Guarani Kaiowá. Claudomiro, em relação ao calendário, de que forma vocês procuram fazer ou desenvolver o conhecimento em relação ao calendário dentro da tradição do próprio povo Guarani Kaiowá? Eu chamo temporada, por exemplo, existe o mês de janeiro que ocorrem 3 tipos de trovão, e ela é o sinal que o ano está começando, e ela ocorre mais ou menos uns 15 a 20 dias. Esses tipos de trovão, ela ocorre uma vez, 2, 3, dentro de 20 dias ela acontece bem cedo, sem chover, e é um sinal que o ano está começando. E talvez eu chamo isso como nova temporada, um ano está começando, ela dura mais ou menos. Aí vem uma outra temporada, porque vai mudando os sinais, vai chegando outro tipo de sinais, que está começando outra coisa. Então, isso, para nosso calendário, são 15 etapas diferentes. Então, ela muda, a gente tem que se preparar em relação a isso. Vai ter uma temporada... Mas como que conta, Claudomiro? A contagem é pelo tempo, então? Não tem não conta um tempo cronológico? Não, é um tempo por sinais, dependendo do tempo que vai chegar. Por exemplo, quando eu contei do tempo do frio, né? Ainda para nós não passou. Então, o dia ou a noite, o momento quando cantar a Mãe da Lua, depois disso já é uma outra temporada. Então, se não chegar a determinados sinais, para nós ainda a gente está em uma determinada etapa ali. Mas quando chegar esses sinais, muda, né? Muda o tempo, muda as relações, muda a vida das pessoas. Então, é isso. São 15 sinais, você falou? São 15 temporadas? São 15 temporadas. E a gente talvez, pelos calendários que a gente vem calculando ela, na verdade, nesses 15 temporadas não seria um ano, por exemplo. Isso talvez na cronologia do calendário comum que a gente tem, calendário que a gente usa. Mas são 2 temporadas grandes que, se você conta, em um ano, no calendário que a gente tem, em um ano ocorre 2 temporadas grandes. Talvez é bem diferente, que é o frio e o quente. E dentro dela que ocorre mais ou menos 15 etapas, dividido ela. São vários assim. Claudomiro, e com essa discussão atual do aquecimento global, essas temporadas alteraram? Alterou muito para a gente. Por exemplo, em mês, para nós, ocorria mais ou menos o tempo de plantação, era o mês de agosto. Nós estamos estendendo para o mês de outubro. Então, são coisas que mudou bastante. Eu lembro muito bem que em final de julho já começava uma temporada de plantação de milho, plantação daquilo, mas hoje não, estamos estendendo ela para o mês de outubro, para o mês de agosto e outubro. Então ela muda muito, ela está mais longe, muito mais... Deixa eu só, eu fiquei curioso com uma relação aqui, ó. Dentro dessa relação de temporada e relação com o tempo, como é que fica a questão da organização da escola? Lógico que a escola não é uma invenção de vocês, mas a escola tem um calendário, por exemplo, letivo. Não é uma ideia meio maluca a escola na aldeia em contraposição a esse tempo contado pelo Guarani e Kaiowá? A gente sabe que o espaço da escola ela é um espaço muito da diversidade, né? De vários outros conhecimentos. A gente também tem os nossos saberes dentro da escola, né? Os saberes indígenas. Mas também tem os saberes que são ciências, que são conhecimentos científicos, que são
geografia, história, matemática, outras áreas desse conhecimento da escola, né? Então, a gente consegue lidar muito bem com isso. Existem esses conhecimentos que são praticamente o que se vê, ou que se olha na escola, né? Mas no social, no grupo da nossa comunidade, isso é uma outra coisa. No grupo familiar é outra coisa. Então, a escola, ela não agrega no seu escopo só a questão do nossos saberes, mas também tem as áreas que, por exemplo, a gente não consegue negociar. Em relação à matemática, por exemplo, a gente precisa entender que matemática é um número 1 e todos têm que saber 1. Então, em relação a isso, o calendário tem sim. A escola tem seus calendários específicos, mas especificamente como os Kaiowá, não. Ela tem essa diversidade no meio, que é o nosso saber, por exemplo. Existe o tempo que é tempo de plantação, é o tempo de cemitério, o tempo de tem que sair, o tempo tem tempo de resguardo, essas coisas aí tem, mas não na totalidade. Eu te perguntei isso imaginando o seguinte, ó, há um tempo para aprender? Não há tempo para aprender. Para mim, eu acho que existe etapa de vida que nós colocamos os Guarani Kaiowá para aprender, né? Mas eu acho que não há tempo para aprender. Claudemiro, você pode falar dentro disso para a gente um pouco do papel dos rezadores, né, os Nhanderu, dentro dessa lógica, né, da vida dos Guarani Kaiowá? Bom, eu acho que os rezadores, eu faço muitas pesquisas, assim, pergunto, tem muitas relações que eu converso, assim, de diálogos que me aproximam muito de conhecerem mais em relação às rezas, aos próprios mitologia, que é muito grande. A mitologia dos Guarani Kaiowá é muito grande, não se conta de um dia para outro, e as contagens que eles passam não é questão de contar e gravar. Eles querem que você reconte depois, né? É isso que, tipo, você passa por uma provação, você precisa contar ou recontar para aqueles rezadores, né? Para eles terem confiança daquilo ali. Então, eu consegui aprender muito no mestrado, até na minha autobiografia que eu tenho na dissertação, eu escrevi que eu não tinha esses conhecimentos, né? Eu vim de uma igreja, né, de outro patamar de vida, de uma outra forma de crescer, né? E nessas pesquisas nas universidades que eu fui, na academia, eu consegui voltar a me identificar de quem que eu sou Guarani, eu sou Kaiowá. E eu procurei muito isso, né? Hoje o jovem procura muito essas informações, mas havia um tempo histórico que não era muito rejeitado esses saberes indígenas. Até por isso que diminuiu bastante, né, a comunidade, né? Era muito forte a igreja, né? Então ela acabava diminuindo muito. E tem algumas aldeias também que não tem mais rezadores mesmo, assim, rezadores que faz o Kunumim-Pepã, que é o batismo das crianças, batismo de milho, essas coisas já não ocorrem mais, né? A minha aldeia é uma delas, que não tem 2 rezadores, mas não conhece todos esses processos. Então, eu dependo muito da outra aldeia para poder visitar, para entender melhor. E eu tenho feito isso, né? Mas são saber muito vasto, muito grande. E é muito profundo também em relação a isso. Mas isso, assim, muitos rezadores também querem contar. Mas também, às vezes, tem 2 coisas. Tem receio de contar por, às vezes, alguns jovens, juventude, a igreja, pressionarem demais por isso. As outras em relação ao próprio rezador, às vezes não conhecerem a totalidade da mitologia, as rezas, os cantos, porque isso também depende muito de quem se preparou para aquilo ali, né? Não é para qualquer um,
não é indicado para aquilo ali. Você nasce para aquilo ali, você precisa aprender, você coloca a sua vida, as suas condições de viver, você deposita tudo naquilo ali. Então isso é rezador. Eu acredito que eles são pessoas melhores que a gente tem hoje. Confia muito neles. É assim na comunidade. Mas em relação a isso, eu falo muito, a gente não deixa de falar, né? Em relação à interferência. A interferência, assim, eu falo, não é mais de externa, mas na própria interna, dentro da comunidade, já tem o processo histórico mesmo, se criou muitas igrejas, né? A minha aldeia, por exemplo, a minha pesquisa que eu coloco, o João Chamorro, ele é muito pressionado pela igreja. Ele é muito, morre uma pessoa e é o João Chamorro que está fazendo isso. Então, acha um mecanismo talvez, de diminuir o sacerdote. Isso é por meio da igreja. Então, são coisas que a gente está lutando para tentar fortalecer a nossa própria forma de entender a nossa cultura. Claudemiro, ainda continuando nisso, assim, ó, os rezadores têm rezas para todas as necessidades dos Guarani e Kaiowá, né? Eles têm condições de, através da reza, atender a todas as necessidades, né, do seu povo? Sim, eu acho que ela não está muito separada, não. A gente precisa, na verdade, fortalecer a epistemologia em relação à questão da espiritualidade, né? Por exemplo, a forma da gente escrever, a forma da gente desenhar certo texto, ela está ligada à nossa espiritualidade. É uma forma da gente fortalecer por meio da epistemologia, por meio de uma escrita, por meio de uma forma de um texto acadêmico, de um conceito, de termos acadêmicos, ela acaba a gente fortalecendo essa questão espiritual. Ela está a questão da epistemologia, ela de uma forma, ela está voltando a fortalecer também a nossa forma de compreender dentro da comunidade na geração mais nova, né? Que essas que passaram pela igreja, outros que não tiveram acesso em relação a isso, né? E que nós temos hoje, as duas coisas, elas se complementam muito. Ela é uma parte muito... não dá para se isolar a questão disso, né? Eu acho que ela se complementa bastante, até por isso que a gente está falando sobre ela, né? Então, se a gente não entendesse ela, não estaríamos falando. Então, acho que as duas coisas, elas se complementam. Muito mais ainda no campo acadêmico, nós temos que levar ela bem organizada, bem escrita, né? Então, acho que hoje é o caminho mais correto e nos fortalece em relação a isso, né? Criar nossa própria epistemologia em relação a isso, né? Eu vou pedir então, ô Claudemiro, para você continuar nesse raciocínio, falando disso, né, da questão da espiritualidade dos rezadores, como que os rezadores, o papel, a importância deles dentro do seu povo, para dar resposta e atender às necessidades do povo Guarani e Kaiowá, né? Que está ligado a isso que a Adi falou, né? Da conexão espiritual que vocês têm com a vida. Os rezadores, por exemplo, já o nome mesmo, ela já é grande, né? Que é rezar. E que nós, por exemplo, as gerações mais novas, nós somos acadêmicos, professores também, moradores dentro da comunidade, muitos também vêm e não conhecem mais as rezas. Nós dependemos deles, né? As rezas que eles têm são rezas para a gente se sentir melhor, para a gente se sentir bem, para ter diálogo, para ter coletividade. São isso que eles conseguem fazer. E em relação a nós, que somos pessoas que vai à academia,
parece que a nossa forma de compartilhar, ajudar em relação a isso, ela está ligada a essa relação da epistemologia, de escrever isso, né? De poder divulgar isso, de poder desenhar isso mais compreensível, apesar de não ser em Guarani, mas ela está em parte em Guarani, em parte muito... às vezes a gente tem que também pensar muito assim, de não usarem os termos que já tem toda uma explicação em cima, para não, talvez, definirem de uma forma errada aquilo que a gente quer explicar. Então, eu acho que isso que a gente passa, e vejo muito em relação aos rezadores, se a gente não tiver mais rezadores, muitas coisas em relação ao nosso próprio modo, nosso jeito de ser mesmo do Guarani Kaiowá não tem a ver com a cultura, mas nosso sentimento, nossa forma de entender o mundo, de nos sentir melhor em relação à reza também não teria. Eu acredito que eu mesmo procuro muitos rezadores. Eu vou aqui na outra aldeia, eu vou lá e eu vou me benzer, eles fazem esse benzimento, volto na aldeia e eles fazem remédios, essas coisas. Eu dependo deles também. Então, eu acho que isso é questão que a gente passa. A gente não vive só pesquisando, a gente vive aquilo ali. Então, acho que é uma vida. Né? Então, é o que eu coloco. O conhecimento, a importância dos rezadores, você acha que assim, as rezas dos rezadores, elas cuidam da vida só dos Guarani Kaiowá, ou quando os rezadores rezam, eles estão também cuidando da vida de outras pessoas que não são os Guarani e o Kaiowá? As rezas, eles são mais para o ser humano, né? Por exemplo, aí a gente volta para o território, né? As rezas, ela é mais para determinada área, determinado território. Tem uns que são reza para uma pessoa, por exemplo, para mim só, né? Ele faz benzimento, a reza só serve para mim. Tem outros que são para a família, tem outros que são para a aldeia. São vários tipos de reza, né? Tem outros que são para o território mesmo, então, essa dimensão, esse campo é muito maior, é muito grande, né? Para a gente detalhar. Mas dizer assim que só tem uma reza, não. São várias rezas por determinadas situações, ocasiões de cada coisa. Né? É por isso que ela é muito grande. A gente não consegue caminhar por ela, porque nós também não fomos muito preparados para isso. Né? Então, a gente depende muito dos rezadores, porque eles são preparados para isso. Então, são os campos que a gente dependemos. Foram feitos para isso, eles sabem, eles conhecem, né? E eles orientam também o que pode fazer e o que não pode fazer. São educadores que, para nós, fora da escola, fora da leitura, são coisas que a gente tem que respeitar. Então, está muito ligado à regra tradicional. E é isso. Então, o Claudemiro, a Di perguntou isso já, mas eu também vou pedir para você falar mais. Por exemplo, nós não indígenas, inclusive temos assim, a própria ciência contribui com isso, que a gente cada vez mais se afasta da questão da espiritualidade, né? Nós do mundo ocidental somos mais razão do que qualquer outra coisa. Como que essa questão da espiritualidade articula a vida dos Guarani e Kaiowá, inclusive dentro dessa lógica de cuidar da vida, de cuidar da natureza? Como que é essa importância da espiritualidade na cultura de vocês? Está ligado a tudo, então a gente não consegue desvincular disso, a gente vive aquilo ali. Por exemplo, sonhando determinadas coisas, simboliza que vai ocorrer determinadas coisas. Isso é uma crença, é uma coisa espiritual, é uma coisa que está na gente. Então,
a gente vive aquilo ali, a gente tem sede daquilo ali, para se reorganizar como ser humano, como o Guarani Kaiowá. Então a questão espiritual ela é muito forte para nós, até porque a linguagem que a gente tem, ela também ela está ligada a isso, né? Existem muitas palavras que são boas, que nos orienta, que nos dá, que nos alivia. Existem muitas palavras muito fortes também. E as próprias palavras também, nas rezas, ela acaba nos dando um ânimo, outra forma de ver, né? De entender, de compreender as coisas. Então eu vejo que a nossa espiritualidade, ela tá na gente, na verdade é nós mesmos, vivendo aquilo ali, dia a dia, ela não tá ligada só quando quero, qual é o momento que eu quero, só quando eu vou para a igreja, não é isso, nós estamos ligados a isso a todo momento, toda hora, vendo os animais, vendo a natureza, vendo a manifestação, tempo, espaço, o sol, a lua, a chuva, tudo, a gente está ligado a isso. Por isso a nossa espiritualidade ela está muito presente, a gente se vê com aquilo ali, né? Então não temos momento para aquilo ali, a gente vive aquilo ali. Então a gente se sente com aquilo ali, a gente acredita naquilo ali todo o tempo, em relação à natureza, só aquilo ali, em relação à manifestação, tudo. Eu vejo que é isso que faz com que a gente seja talvez muito coletiva, muito, às vezes também muito restrito em relação a isso, né? Então é o que eu vejo, assim, que não há outra forma de explicar, a gente vive aquilo ali todo, até mesmo em questão de alimento, o que pode comer, o que não pode comer, está ligado a isso. Então, a gente vive uma vida assim. Então a espiritualidade está presente. Claudomiro, grato pela sua participação aqui no Rádio Intercultural Educomunicação nas ondas do rádio. Um grande abraço também ao professor Heitor, e a semana que vem a gente está de volta.